Bem-vindo, galera. Mais um LicitaCast aqui com a ProLicita em parceria com a Effect. Hoje a gente está recebendo aqui um ilustríssimo convidado, Saulo David, especialista aí na área de contratações públicas. Já trabalha, né, até hoje como gestor público. Além disso, ele com toda a expertise e know-how, ele também é um consultor. Hoje ele ajuda empresas a venderem para o governo, responsável por bilhões já homologados nesse mercado. E a gente vai bater um papinho aqui hoje, bem descontraído, bem bacana, sobre de fato as licitações públicas. Vamos focar bastante na parte das habilitações, dos modos de disputas, quais são as melhores estratégias, né, para hoje um licitante, um empreendedor, uma empresa vencer licitações. Então, para a gente iniciar, claro, agradecer a participação aqui conosco, Saulo. Queria que você contasse rapidamente sua trajetória, né? Trazer um pouquinho aqui para todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir. Qual que hoje assim, é o diferencial para quem já trabalhou nos dois lados da moeda, digamos assim, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, quero parabenizar por toda a iniciativa de trazer informação para o fornecedor. Isso é sempre muito relevante para que o fornecedor possa participar de licitações com segurança e adotando as estratégias necessárias. Bom, comecei a trabalhar com licitações. Meu primeiro contato com licitações foi lá em 2005, 2006. Foi meu primeiro contato na seara de licitações. E aí tive a possibilidade de, aí, ao longo desses anos, atuar em alguns cargos na administração pública, pregoeiro, presidente de comissão permanente, presidente de comissão especial, gestor de contratos, fiscal de contratos. Então tive a oportunidade de, estando do lado da administração pública, estar aí à frente destas atuações. E em 2011, exatamente vendo as dificuldades que os fornecedores têm para participar das licitações, em 2011 eu comecei a trabalhar com o fornecedor, com o outro lado da contratação. E aí fui fazer a consultoria, ajudando os fornecedores a participarem com segurança. E aí estou de 2011 até hoje trabalhando na consultoria e também ministrando cursos. Fora a consultoria, a gente faz cursos voltados para assuntos estratégicos para o fornecedor. Então, de 2011 para cá, eu comecei a trabalhar com licitações em 2005, mas trabalhar com o fornecedor em si em 2011 até o presente momento. Bacana, Saulo. Bom, na sua opinião, como pregoeiro, né, como gestor público, qual que é a importância da capacitação, né, dessa pessoa que está lá? Porque diariamente a gente presencia algumas pessoas que de fato são, digamos assim, incapacitadas de trabalhar com isso, mas mesmo assim ali o gestor dela, enfim, coloca ela numa posição que ela tem que analisar diversas documentações, etc. Pela sua expertise, pelo seu know-how, né, qual que é a importância da capacitação dessa pessoa, né, na parte de cá, né, como gestor do fornecedor? Isso. Olha, a capacitação é algo de extrema importância, certamente é a principal ferramenta que se tem para participar das licitações. A capacitação é algo que vai fazer com que você conheça os detalhes que por muitas vezes são despercebidos por quem não tem o conhecimento naquela área da contratação. A gente sabe que participar de licitação é um procedimento que por vezes há uma série de detalhes, há uma série a gente utiliza numa linguagem popular chamado pulo do gato. Sim. E a capacitação vai fazer com que você participe com conhecimento, cada detalhe, sabendo o que fazer e sabendo o que não fazer. Então eu diria que a capacitação é a principal ferramenta para quem quer sagrar vencedor nas licitações. Talvez eu diria que o gestor que coloca uma pessoa sem dar a devida capacitação é algo extremamente temerário, justamente para que essa pessoa não venha perder uma licitação por um detalhe que, se tivesse o conhecimento, não perderia. Então, a capacitação é muito importante. Bacana.
Dito isso, nós sabemos que o edital ele é a regra do jogo. Então lá vai estar composto todas as documentações, declarações, enfim, certificações em que o licitante, aquela empresa que está participando, tem que de fato prestar atenção minuciosamente sobre aqueles detalhes. Na sua visão, quais que são hoje as habilitações mais importantes e qual que é esse pulo do gato, né? Qual que é a documentação que aquele licitante tem que prestar mais atenção para não cometer um possível erro numa fase de habilitação? Olha, essa é uma questão bastante interessante, inclusive acabei de tratar na minha palestra. Primeiro eu queria trazer aí um detalhe, já que você citou sobre o edital. Nos meus treinamentos voltados para o fornecedor, eu costumo dizer que há uma diferença de ler o edital para analisar um edital. Ler o edital é você passar uma vista nas letras do edital. Analisar o edital, você entra nas entranhas, nas entrelinhas do edital, trazendo aquela vida que o edital quis dizer para dentro da sua análise. Então, eu costumo trazer essa diferença. Então, o fornecedor que vai participar da licitação ele precisa não somente ler, ele precisa analisar, entrar em todos os detalhes. Entrando na seara da habilitação em si, tem um aspecto hoje que ele é de fundamental importância à observação. Há uma regrinha, vou falar um pouco da parte teórica, porque não tem como a gente fugir disso, mas há uma regra hoje, esculpida lá no artigo 26 do Decreto 10.024, que trata da apresentação dos documentos de habilitação. E diz esse decreto que o fornecedor, ele, ao participar da licitação, ao cadastrar a sua proposta, inicialmente, ele já deve inserir toda a documentação de habilitação, né? E aí o decreto ele não abre margem para o fornecedor que deixar de apresentar alguma documentação de habilitação, seja porque esqueceu, seja porque não reuniu as condições de habilitação, o decreto ele não abre margem para isso. O decreto tem alguns detalhes, que é a possibilidade de complementar algum documento que já deveria ter sido enviado. Então, por exemplo, eu enviei o balanço, mas não enviei o documento dos índices. Então, para complementar o balanço, eu vou lá e envio. Mas se eu simplesmente esquecer de enviar um documento, passou a fase de lances, e aí o decreto ele não abre margem. O pregoeiro tem essa discricionalidade de aceitar ou não então, essa documentação dessa documentação? Pois é, isso é uma grande celeuma. Eu, na condição de pregoeiro também, a gente às vezes fica na corda bamba, porque o Tribunal de Contas da União diz uma coisa, a AGU diz outra coisa, e aí quem está vinculado aos dois, quem é auditado pelo TCU, quem tem a jurisdição da AGU, enfim. Mas o pregoeiro tem sempre que agir de acordo com a norma. Então, para você que é fornecedor que está assistindo essa programação, talvez essa, sem sombra de dúvida, como eu acabei de falar na minha palestra, é o maior motivo de retirada do fornecedor, deixar de apresentar os documentos de habilitação, todos que são exigidos no edital. Sem sombra de dúvidas, isso desde setembro de 2019, que foi quando surgiu essa regra do Decreto 10.024, até o dia de hoje, é o maior motivo de retirada do fornecedor, deixar de apresentar toda a documentação de habilitação. Eu tenho dito, se o edital exige 20 documentos, envie 21. Perfeito. Para que você não caia nesse mesmo erro de ser retirado da licitação. Como pregoeiro, até mesmo consultor, qual documento ou certificação que mais as empresas deixam de enviar? Seja na habilitação jurídica, econômico-financeira, enfim, fiscal, qualificação técnica, qual é a que a empresa mais peca? Assim? Olha, ainda dentro dessa mesma regra do artigo 26, tem uma situação bem interessante que o decreto diz que os documentos que compõem o SICAF, que é o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, esses documentos eles não precisam ser enviados. Nós, pregoeiros, consultamos o SICAF, se o SICAF tiver tudo ok, o fornecedor não precisa enviar. Mas tem alguns documentos, notadamente alguns de qualificação técnica, que eles não estão no SICAF.
Então, é de suma importância que estes documentos de qualificação técnica não deixem de ser enviados, né? Porque na parte da qualificação técnica, para o fornecedor que está me assistindo, ele sabe muito bem disso. O que o fornecedor tem de qualificação técnica no SICAF é, por exemplo, lá o registro cadastral perante o CREA, perante o CONFEA. Mas, por exemplo, o atestado de capacidade técnica mesmo, o sistema do SICAF, ele não traz. É tanto que, para você que é fornecedor que está me assistindo, na parte da qualificação técnica, ele vai exigir o conselho competente. Se é o CREA, se é o CRES. Então, a documentação técnica, eu diria que é uma das documentações mais importantes e que tem retirado mais fornecedores do jogo. Porque licitação é um jogo. Certo. Jogo de acurácia, de inteligência e de estratégia. Se o fornecedor não entender isso, ele vai ser retirado do processo, tendo um bom preço, tendo condições de executar o objeto, mas infelizmente ele será retirado do jogo. Eu diria que não é um jogo de pegadinha, porque o nosso interesse enquanto gestor público, enquanto pregoeiro, não é trazer pegadinhas. Sabe, há uma redação no decreto 3555, que é o decreto de pregão presencial, que diz que na interpretação das normas, a gente vai sempre interpretar em favor da ampliação da disputa. O que é isso? Quanto mais fornecedores estiverem participando, para mim, pregoeiro, será melhor. Então não é que a gente tem o intuito de colocar pegadinhas, muito pelo contrário. Quanto mais fornecedores aptos a participarem do meu pregão, e aí estou falando como pregoeiro, melhor. Mas é importante que os fornecedores entendam que licitação, ele é um jogo de estratégia, ele é um jogo de inteligência. E se não entender isso, ele vai ficar fora. Mesmo tendo preço e condições de executar o contrato. Saulo, entrando nessa parte de estratégia, né, o que você pode trazer de dica para os fornecedores, as empresas, as pessoas que trabalham, que querem trabalhar nesse mercado? O que você pode trazer de dica em relação à estratégia de participação nos pregões eletrônicos? Olha, isso é bem interessante. Eu quero trazer uma dica, uma estratégia bem prática, mas que tem me feito ganhar alguns processos. Inclusive, ganhei o ano passado um processo de 13 milhões de reais. Que o fornecedor sabe que ao participar de uma licitação no modo de disputa aberto e fechado, há um momento lá na fase final onde ele só tem um único lance. Deu o lance, acabou. E há mais ou menos 9 anos eu venho estudando o comportamento dos fornecedores ao participarem das licitações. E há uma tendência muito natural de que os fornecedores participem dos lances ofertando valores fechados. Por exemplo, 900 mil, 850 mil, 840 mil, 800 mil. Então, essa é uma tendência natural, histórica. E qual é a estratégia que eu quero passar para você que é fornecedor? Ao participar de uma licitação, onde você está na etapa, lá na última etapa, no modo de disputa aberto e fechado, colocar um valor quebrado. Colocar um valor que não seja um valor fechado. Vou te dar o exemplo daquilo que eu vivenciei. Estava o ano passado participando de um processo muito grande do governo do estado da Bahia, e o meu lance final era 13 milhões de reais. E aí eu ofertei o valor, lá nos 5 minutos que se tem do modo de disputa aberto e fechado, eu ofertei o meu lance no valor de 12 milhões 999.999 reais e 99 centavos. Deu lance, aguardei o período final dos 5 minutos, quando o sistema abriu, o meu concorrente tinha ofertado um lance de 13 milhões de reais. Ou seja, através dessa estratégia de tirar 1 centavo, ou não importa se é 1 centavo, o importante é que você sempre quebre esse valor. E aí, através disso, eu ganhei um processo. Já ganhei outros processos menores, 5 milhões, 7 milhões, mas na verdade, o meu preço não foi 13 milhões. O meu preço foi 12.999.999 reais e 99 centavos. Tem alguns alunos na sala de aula que dizem, professor, ensine a tirar mais 2 centavos, porque você já ensinou tanta gente a tirar 1 centavo, se todo mundo tirar 1 centavo vai dar a mesma coisa. Mas enfim, o importante é
E isso é uma estratégia bem prática, é o pulo do gato. Sim. Tem um lance só, quebra o seu valor, não coloca valor arredondado, porque historicamente, e eu digo porque há 9 anos eu estudo o comportamento dos fornecedores na etapa de lance. Colocar valor fechado, eles sempre colocam valor fechado. 500 mil ou 30 reais, 20 reais, 10 reais. Se você tem 50 mil, coloca 49.987,82. Mas é importante que você quebre sempre esse valor. E aí, isso em si não vai fazer com que você ganhe, mas você tem uma chance maior. Porque o que é que o decreto diz? Se houver os 2 lances, por exemplo, os 2 lances de 3 milhões, o sistema vai para sorteio. No sorteio eu posso ganhar e posso perder. Mas neste exemplo, através da estratégia, me fez ganhar uma licitação bem grande. Tá? Então essa é a dica que eu deixo aí de estratégia para os colegas fornecedores que estão nos assistindo. Obrigado, Saulo. Pô, estratégia valiosíssima, independente do valor. Utilizando a estratégia, você pode vencer ou sair na frente. Na frente, exatamente. Obrigado, Saulo, pela participação. Conteúdo valiosíssimo aí para todo mundo que trabalha nesse mercado de licitações públicas, contratações públicas. Obrigado pelo apoio, por tudo, pelo conteúdo. Maravilha. E até a próxima.